Agradecemos antecipadamente a atenção de vocês em nos acompanhar às quartas-feiras em nosso ponto de encontro, sempre com a participação de um convidado. Aqui estamos recebendo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, eleito vereador em 1992 e para um segundo mandato em 1996. Nas disputas para a prefeitura de Araraquara, venceu em 2000 e 2004. Em 2007 foi eleito presidente do PT no estado de São Paulo, tendo sido reeleito para o mandato de 2009 a 2013 com mais de 90% dos votos dos filiados. Mas Edinho é graduado em Ciências Sociais pela Unesp e mestre em Engenharia de Produção na UFSCar. Edinho é nascido em Pontes Gestal, pequena cidade da região de São José do Rio Preto. Mudou-se aos 4 anos de idade para Araraquara. É pai de Pedro, Isabela e João. Foi office boy, trabalhou em Araraquara no escritório paulista e na distribuidora Andrade de Publicações. Mas foi também operário na fábrica Meias Lupo e em São Carlos trabalhou como metalúrgico na extinta Clímax, hoje Electrolux. Na década de 80, tornou-se atleta das categorias de base da Associação Ferroviária de Esportes. Em sua carreira política, que consideramos brilhante e meteórica, teve ótimos momentos de alegria, de felicidade, de muita satisfação. Mas ele também teve momentos difíceis, complicados, motivados pela própria jornada que lhe impôs algumas condições que foram desfavoráveis na vida política, na vida pessoal, que nós vamos tratar neste programa. Edinho, prazer muito grande recebê-lo aqui, nos sentimos evidentemente orgulhosos, mesmo porque estamos recebendo o chefe do Executivo de Araraquara. Esta nossa cidade, querida cidade, que a todos recebe verdadeiramente de braços abertos, e você que não é araraquarense, mas afinal de contas acabou fincando raízes, e essa sua demonstração de carinho hoje em dia para com a população de Araraquara e a quem respeitamos muito. Muito obrigado, Ivan. Boa noite a você, a todos os internautas, que estão nos acompanhando nesse momento. E estamos aqui também com muita alegria, com muito respeito a esse espaço de comunicação que você construiu na nossa cidade, na nossa região. E quando a gente fala de internet, você construiu para o Brasil inteiro, E também respeito a tudo que você construiu enquanto comunicador na área de comunicação na nossa cidade. Em algumas oportunidades a gente tem sido crítico, Às vezes as pessoas podem entender que essas críticas são ferozes, mas a gente sempre preferiu e também fez questão de preservar dentro da nossa carreira essa separação entre o político e entre a pessoa. Edinho, como pessoa, uma pessoa realmente notável, coração aberto e que nós respeitamos então como ser humano, mas na vida política às vezes podem ocorrer algumas divergências, mas no cômputo geral nós vivemos uma cidade muito pequena, em que a gente se cruza todo instante nas esquinas, então não há como negar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas você, Edinho, tem sido, na conta dos araraquarenses, uma pessoa sensível aos problemas que acontecem. E nós entendemos que a sua vinda aqui é muito mais que crítica, ela tem que ser observada como uma oportunidade para que você possa prestar alguns esclarecimentos sobre algumas situações que, na maioria das vezes, elas podem até parecer controversas. E nós gostaríamos, lógico, de deixar esse espaço aberto a você, para você poder extravasar aquilo que tem dentro de você como ser humano, como pessoa ligada à vida pública em Araraquara. Ok? Não, Ivan, eu sempre digo o seguinte, é fácil a gente falar em democracia, o difícil é viver a democracia, é ter postura democrática, é construir a democracia. Eu
jamais me recusei a atender nenhum veículo de comunicação. E principalmente a nós. Sim, e seja ele mais simpático às minhas posições políticas, seja ele mais crítico, seja ele discordante, seja ele concordante, eu nunca vou me recusar a receber, porque eu, mais do que ter um discurso democrático, eu quero ter uma prática democrática, né? Eu quero ter uma vida democrática, eu quero fazer com que a minha vida seja um exemplo, efetivamente, de democracia e mais, de conviver com a diversidade. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que as pessoas não conseguem conviver com o pensamento diferente, que as pessoas não conseguem conviver com quem pensa diferente, é sempre uma postura de ódio, né, de propagando ódio, com postura agressiva, propaganda agressividade. Eu não quero isso para o meu país, eu não quero isso para a minha cidade, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o meu cotidiano. Então eu quero efetivamente ter uma postura de dialogar. As pessoas podem pensar diferente de mim, não tem problema, eu quero conviver com elas. As pessoas podem ser críticas a mim, não tem problema também, eu vou conviver com elas, né? Jamais Araraquara ou qualquer pessoa vai enxergar em mim um ato de estar propagando ódio, de estar sendo agressivo, de estar sendo desrespeitoso, de estar desqualificando. Eu não tenho essa postura, nunca terei, e é assim que eu construí. Digo mais, Ivan, a nossa vida é maior que uma eleição, é maior que um mandato. A gente constrói uma biografia pela vida inteira, né? Não é por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então eu quero deixar de herança para os meus filhos, como você leu ali o nome dos 3, que para mim é a coisa mais importante da minha vida. Eu quero deixar como herança para os meus filhos a minha história. Essa é a minha principal vocação. Quero deixar de herança para os meus filhos uma história que eles tenham orgulho do pai deles. E é isso. Ótimo. Não, eu também não posso negar que quando eu disse que convidaria o Edinho para estar aqui, algumas pessoas falaram, mas puxa vida, vai levar o Edinho para ser entrevistado? Então, tanto eu quanto você, nós somos pessoas expostas, porque muitos também podem entender que os meus pensamentos não coincidem com os pensamentos que outras pessoas possuem. Então, da mesma forma você. Nós estamos aí expostos a levar pedrada de todo lado. Correto? Bom, a primeira pergunta a ser feita ao prefeito de Araraquara, a partir de 92, há 28 anos, portanto, você vivia em Araraquara um pequeno mundo político, tá certo? Depois seus passos tornaram-se diferentes. Foi deputado, presidente estadual do PT, tesoureiro da campanha da Dilma e também foi ministro da Dilma. São mais de 40 anos de vida política. Mas fazendo uma reflexão, Edinho, você já se perguntou sobre o que não deveria ter feito dentro da política? Então, o que você não deveria ter feito e hoje está arrependido? Olha, eu penso que a vida é um aprendizado, né? Seja ela na política, seja ela no jornalismo, seja ela na medicina, seja ela na vida empresarial. Todo mundo aprende na vida, né? Claro, eu me elegi pela primeira vez em Araraquara vereador em 92, assumi o mandato em 93. Em 93, o Edinho que existia ali não é o Edinho de hoje, né? Eu fui aprendendo de 93, em 2000 me elegi prefeito, o prefeito mais jovem da história de Araraquara, com 35 anos eu me elegi prefeito. Já em 2000, o Edinho que existia não era igual ao de 93 e nem igual ao Edinho que tem hoje. Eu penso que a gente aprende na vivência, nós temos que ter humildade para aprender, né? Eu, no início, por exemplo, na Câmara Municipal, várias posturas, aquelas posturas mais duras, mais radicais, né? Pegou um pessoal bravo, né? E eu vou te falar, né? Mesmo eu tendo uma postura muito dura na época, que eu acho que hoje algumas coisas que eu questionei, eu não questionaria na época, né? Mesmo assim eu tive uma convivência amigável com muita gente. Por exemplo,
eu me lembro, né? Eu, Carlos Manso, Mazinho, Flávio Ferraz de Carvalho, né? Mesmo o Zé Roberto Cardoso, a gente tinha embates memoráveis na Câmara, né? Aqueles debates de convicção, né? E eu nunca deixei de ser convidado para um aniversário do Mazinho, nunca deixei de ser convidado para um aniversário do Flávio. O Manso virou um amigo pessoal meu, né? Inclusive, no final da vida a gente teve uma convivência muito próxima. Eu acho que uma figura, eu vou falar aqui, vou me emocionar, né? Que faz muita falta, né? O Manso faz muita falta. Muito conciliador, né? E a figura humana, né? Aquele jeito dele, mas tinha um coração maior que Araraquara. Então, acho que é isso, Ivan. A gente aprende com a vida, seja ela em qualquer lugar que a gente esteja. Certamente o Ivan que começou lá atrás nas rádios é bem diferente do Ivan de hoje. Mas isso que é importante. Eu acho que é importante a gente ter humildade para aprender. Só não aprende os arrogantes, né? E geralmente a arrogância, o caminho dela é o abismo. Então a gente tem que ter humildade para aprender o tempo todo. Então, você lembrou o nome do Flávio. O Flávio era extremamente radical também. Bom, e o Flávio falava, quero acabar com essa petezada aqui em Araraquara. Hoje, como é que você analisa aquilo que ele dizia lá? Não, mas claro, era o Flávio, ele tinha as convicções dele, né? Sim. Digamos que hoje ele era convicto, ele era uma direita, né? Convicta, né? Com valores de direita, mas eu nunca vi, hoje eu vejo coisas em redes sociais, eu nunca vi o Flávio fazer uma ofensa pessoal a ninguém. Eu nunca vi o Flávio propagar um ódio. Né? Ele tinha as convicções, não gostava do PT, criticava, atacava o PT, né? Politicamente, mas, por exemplo, saía da Câmara, eu respeitava as posições dele, ele respeitava as minhas, né? Eu tinha as minhas posições, ele era muito conservador, extremamente conservador, mas nós nunca deixamos de ter um bom convívio, né? de ter uma amizade, de ter uma relação de respeito. O que eu não concordo hoje, Ivan, as pessoas podem ser de direita, podem ter as suas convicções ideológicas, mas não precisa ser com ódio, não precisa agredir ninguém, não precisa atacar ninguém, entendeu? Defenda as suas convicções com respeito. Porque toda vez que... Eu vou te dar um exemplo aqui. Como você mesmo disse, eu fui ministro de Estado da Comunicação Social. Eu não vou falar aqui na rádio por respeito. Em 2015, havia indícios dessa coisa odiosa que hoje tomou conta da sociedade e é legitimada, é reforçada, é incentivada. Eu procurei o Dom Orani, o cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, e falei, Dom Orani, eu estou muito preocupado com um ambiente que está se criando no Brasil das pessoas não agredirem as outras. Você vai lembrar disso, homossexual que era agredido na Paulista, era negro que era agredido, morador de rua que era agredido, enfim, um negócio, e além daquela coisa das pessoas ficarem se hostilizando. Dorani falou assim, Adinho, vamos puxar uma campanha para quebrar com esse ódio. Falei, tá bom, eu vou procurar. Procurei as maiores emissoras de televisão. Todas elas falaram assim, se a igreja entrar, se a gente chamar outras igrejas evangélicas, nós topamos. Aí procurei uma rádio, que era uma rádio que tinha uma postura muito agressiva em São Paulo. Peguei um avião e fui para São Paulo. Procurei os donos da rádio. Eles, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu saí de lá e eles vazaram a minha reunião para um jornal. E no outro dia saiu uma matéria desqualificando toda a minha iniciativa. E claro que aquilo não deu certo, mas por que eu estou dizendo isso? O dia que eu fui na emissora de rádio, eu falei assim, olha, tem um monstro dentro de uma lagoa. Todo dia nós estamos jogando um pedaço de carne para ele. E ele está comendo, e ele está gostando de comer carne. A hora que ele sair da lagoa, ele não vai escolher a direita, a esquerda, o centro, os mais pacíficos, os mais odiosos. Ele vai comer todo mundo. E acho que o monstro saiu da lagoa, Ivan.
E a gente está vivendo um clima na sociedade brasileira que todo mundo está perdendo, não tem ganhador. Quando essa coisa agressiva de desqualificar, tá, eu não concordo com o Ivan, mas não preciso te desqualificar, eu posso te respeitar. Olha, eu não concordo com o Ivan, penso, mas eu respeito ele, eu não vou desqualificar. Aquilo que o Ivan faz, não sei o que, não preza. Não, olha, ele faz porque ele acredita em algumas coisas, eu acredito em outras. E nós vamos conviver. Então, eu penso que a gente deveria, né, eu acredito muito no ser humano, que a gente deveria, aos poucos, ir quebrando essa coisa de ódio, de um ficar atacando. Porque a rede social, o que é o problema da rede social, Ivan? Todo mundo é corajoso na rede social. Nossa, como tem? Todo mundo é corajoso. Porque as pessoas se escondem por trás da rede social. Se a gente... E você fica irritado com isso? Nunca, Ivan. Se tem uma coisa, eu vou te falar uma coisa, que eu aprendi, é conviver com rede social. Lá no início, quando as redes começaram a tomar dimensão, eu cansei de interpelar judicialmente. Quando eu me sinto ofendido na minha honra, aí é diferente. Eu tenho processado, entendeu? Tenho movido algumas ações. Mas quando atinge a minha honra, sabe? Agora, quando atinge a minha família, agora, me criticar, eu convivo com isso e vou aprender a conviver porque as redes sociais estão aí e é a sociedade que vai equilibrar tudo isso, Ivan. E você acha que vai chegar a esse ponto, Ed? Vai, Ivan. Porque é uma coisa que se arrasta também há muitos anos. Mas eu vou dizer a fake news. Né? Antigamente as pessoas acreditavam, vai chegar a eleição, como chegou em 2018, como foi em 2016, como foi em 2014, as fake news vão avançar. Mas a própria sociedade, ela vai desqualificar a fake news. Ela vai chegar um momento e falar, isso aqui não é verdade. Se é verdade, cadê o fundamento? Por exemplo, eu sempre pergunto assim, quando vem fake news, né? Porque eu não sei o que, eu falei assim, publicou onde? Qual o veículo de comunicação? A procedência você já... Entendeu? Acha, dá um Google. Quer achar fake news? Dá um Google nela. Porque se é uma coisa verdadeira, algum outro veículo divulgou. Então a sociedade ela vai se educando, ela vai aprendendo a filtrar o que é verdade e o que é mentira. Né? É uma coisa comportamental, né? Que vai ter que se dar um basta também, porque nós não aceitamos as colocações que são feitas, às vezes, pelas próprias matérias que nós publicamos e que sempre buscamos, seguindo o pensamento, a linha de raciocínio da nossa carreira jornalística, nós sempre procuramos pautar por uma conduta que nos traga responsabilidade, certo? Então a gente prefere se isentar de tudo isso daí. Bom, eu fiz uma pergunta, agora faço uma outra. O que você deveria ter feito e não fez? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Assim, eu acho... Tenta puxar pela memória, Edinho. Não, eu vivi muita coisa no processo de impeachment da presidenta Dilma, sabe? E às vezes eu fico me perguntando o que poderia ter feito para que aquilo não acontecesse. Eu fico ensaiando várias coisas, né? Depois eu me dou conta que era uma coisa, um ambiente tão criado no país, tinha um ambiente quase que era irreversível aquilo, né? E eu fico, por exemplo, às vezes as pessoas que discordam do Bolsonaro, porque eu discordo disso. Eu acho que o impeachment da presidenta Dilma foi um trauma da democracia brasileira que nós vamos levar décadas para essa fratura se fechar. Eu acho que o Brasil nunca mais tem que viver impeachment. Tá mal o governante, a não ser que ele cometa algum crime de improbidade. Aí, tá mal o governante, espera as eleições, troca nas eleições, entendeu? A melhor forma de você trocar um governante é pelo voto, porque você fortalece a democracia. Toda vez que você violenta, né, o final de um mandato, você está agredindo a democracia de forma brutal. Né? Isso, um país não se recupera fácil. Nós
lá atrás do impeachment do Collor, quanto que nós demoramos para que as instituições se restabelecessem. Nós vamos demorar muito tempo, agora você vê, né? Qualquer coisa é agressão ao Supremo, qualquer coisa é desqualificação do Legislativo. É uma instabilidade institucional que nenhum país cresce, que não há economia que resista. Eu digo sempre, Ivan, se você pegar os fundamentos da economia brasileira, eles são irretocáveis. Um país que tem um sistema financeiro que funciona como o nosso. A gente pode discordar, mas ele funciona. Um país que tem 370 bilhões de dólares em reserva. Né? Um país que tem 270 bilhões, né? 270 bilhões. 270 bilhões. 276, a própria Priscila vai me... Eu falei 370. É um país que tem as instituições que sempre funcionaram, que sempre resolveram os nossos problemas. Né? Por que a economia brasileira não retoma? Por que ela não cresce? É a instabilidade política. A instabilidade política impede que a economia volte a crescer. A economia não crescendo, os empregos não voltam, as empresas não voltam a investir. Né? A gente vive uma paralisia, e quem sofre na paralisia? Todo mundo sofre. Um veículo de comunicação sofre porque se a economia está mal, as empresas cortam publicidade. Mas quem mais sofre é quem vive da venda da força de trabalho. Exatamente. Que é o trabalhador. É o trabalhador. Então, só que você não me respondeu, Edinho, aquilo que você deveria ter feito. Não se fez, eu pudesse... Você me fez voltar um pouco. Licença, me fez voltar um pouco porque na apresentação sua nós dissemos que você vivia um pequeno mundo que você criou aqui dentro de Araraquara. E de repente aparece outro mundo totalmente aberto para você descortinar esse mundo e tentar coisas novas, que foi o que realmente aconteceu. E então você acabou sendo o presidente estadual do PT, depois, antes deputado, depois presidente do PT, o presidente do PT, depois deputado. Você acabou sendo também levado para Brasília, foi o tesoureiro da campanha da Dilma e tal. Então esse mundo novo abriu para você. E você disse agora há pouco que às vezes fica pensando, e eu complementaria da seguinte maneira: você acha que valeu a pena sair desse pequeno mundo e posteriormente entrar numa coisa totalmente desconhecida? Mas por força da circunstância, você tinha que entrar. Eu quero saber qual brasileiro que, recebendo um convite para ser ministro de Estado, recusa. É muito difícil. É muito difícil. Mas você sabia que ia levar pedrada? Não, ministro da Comunicação Social é um ministério muito difícil. Ele é terrível porque você lida... Todo mundo pedindo verba toda hora. Não é, e você lida com a imagem do governo, né? Você lida com a capacidade de comunicação do governo, não. Mas é um imenso desafio. Eu não me arrependo, Ivan, porque foi algo que eu vivi, que eu aprendi. Triste foi ter vivenciado aquele momento do impeachment. Foi muito triste. Foi triste para mim, foi triste para quem estava lá, e acho que foi triste para uma parcela grande do povo brasileiro. Né? E acho que, repito, nós estamos pagando um preço grande por isso, essa instabilidade institucional que nós estamos vivendo. Né? A qualquer momento a gente tem que obrigar... Outro dia eu vi o Fernando Henrique Cardoso, né? Não vou falar aqui... O Fernando Henrique, que é um homem de centro, não um homem de direita, né? Ele preocupado com os rumos da democracia. Quando o Fernando Henrique Cardoso diz que está preocupado com a democracia brasileira, é para a gente acender todas as nossas lanternas. Né? Por que a gente está vendo? Porque as instituições estão muito instáveis. Elas estão instáveis. Elas não se recuperaram ainda do processo de impeachment. Porque o Congresso vota uma medida... Olha, o Congresso votou uma medida, o Executivo não concorda, olha, o Executivo que faça a maioria e mude a medida. É assim que funciona a democracia. Olha, o Supremo assumiu uma posição, né?
são os ministros da Suprema Corte, é a maior instância do judiciário brasileiro, como os americanos têm a deles, os ingleses têm a deles, os espanhóis têm, toda a democracia consolidada tem. Ué, você não concorda com... Você tem que mudar a lei para mudar a jurisprudência. É simples, mas os caminhos, eles sempre estão na democracia. Eles não estão fora da democracia. É verdade. Eles sempre estão na democracia. Então, eu fico, às vezes, imaginando, né, o que eu poderia, enquanto um ministro de Estado, ter feito para que o Brasil não passasse por aquilo. Eu acho que eu me dediquei muito, Ivan. Eu tenho uma característica, você me conhece, as pessoas de Araraquara me conhecem. Eu sou muito trabalhador. Eu me dedico muito. É uma coisa que... Eu era vereador, eu trabalhava incansavelmente na Câmara, eu virei prefeito, né? O povo de Araraquara me deu a oportunidade de ser prefeito, e agora, de novo, eu trabalho muito, muito. Enquanto ministro, não foi diferente, eu trabalhei demais. Eu fui ao extremo da minha capacidade de trabalho. Talvez tenha alguma coisa que eu pudesse ter feito e não fiz. Talvez a história, o momento mostre. Se a gente trouxer para Araraquara, eu sempre digo, né? Em 2017, quando nós começamos o mandato, eu dizia assim, olha, tem um erro que nós temos que corrigir, que eu fiz de 2001 a 2008, que foi não ter um espaço para ouvir o servidor. Não ter um espaço para ouvir o servidor, não só o servidor em relação às reivindicações, porque isso o sindicato dá conta. Dá conta. O que o servidor, você tem que ter um espaço para ouvir, porque ninguém sabe, melhor que o servidor da saúde, o que precisa melhorar na rede básica de saúde. Ninguém sabe mais que o servidor da educação o que precisa melhorar nas unidades de educação, e assim em todas as áreas da prefeitura. E eu procurei criar um comitê de gestão democrática onde o servidor possa opinar na gestão. Mas esse, eu reconheço, nos meus 2 primeiros mandatos, foi algo que eu deixei de fazer, e eu considero que foi uma ausência importante, né, da minha parte. Está respondido. Bem, foram praticamente 3 mandatos como prefeito, parte da sua vida. Sente que cansou, que tem que dar uma trégua, ou prefere seguir em frente? Na verdade, muitos prefeitos, Edinho, com sintomas de cansaço, eles foram se reelegendo e teve uma hora que não aguentavam mais ver a prefeitura na frente. Esse resfriamento os levou a fazer administrações decadentes. E a sua tem recebido muitas críticas. E o pior tem vindo da periferia, que é o seu reduto, onde você domina praticamente o eleitorado. Está cansado? Não estou cansado, não estou cansado, ao contrário, né? Eu sempre digo, se ser bairrista é defeito, eu tenho um defeito gravíssimo, né? Adoro o bairro. Eu sou apaixonado por Araraquara, eu sou apaixonado. Eu declaro amor para Araraquara quantas vezes for preciso. Então, Araraquara me incentiva, Araraquara me dá oxigênio, né? E eu trabalho muito, não estou cansado, né? O meu segundo mandato, o pessoal dizia assim, em 2004, né? O teu segundo mandato... porque todo segundo mandato é pior que o primeiro. O meu segundo mandato foi infinitamente melhor que o primeiro, né? Até porque eu peguei um momento melhor da economia no segundo mandato. O primeiro mandato eu peguei uma recessão terrível. Só a gente lembrar o que foi o final do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Foi uma recessão terrível, né? O Brasil, inclusive, tendo que ir ao Fundo Monetário Internacional, foi terrível. O segundo mandato eu peguei a economia um pouco melhor, né? E meu segundo mandato foi infinitamente melhor que o primeiro. Agora, o mandato que eu comecei em 2017, claro que a prefeitura que eu peguei em 2017 é totalmente diferente da prefeitura que eu deixei em 2008, por vários motivos. Mas para não ficar discutindo aqui o varejo, para não dizer que eu vim aqui discutir varejo político, o Pacto Federativo Brasileiro ruiu, né? Vários encargos que não eram dos municípios passaram a ser, né? Os municípios, portanto, eles são obrigados, eles estão arcando com despesas que não eram despesas dos municípios, né? E várias despesas são impostas aos municípios sem que haja um repasse de recurso.
Ao contrário, nós estamos tendo uma retirada dos outros entes federados do custeio das políticas públicas, né? Então é uma prefeitura difícil. A prefeitura de Araraquara, ela tem um endividamento importante, que precisa de muito ajuste. Quanto que a prefeitura deve hoje, Edinho? Uns 100 milhões de reais de dívida corrente. Certo. E fora a dívida consolidada, que eu torço todos os dias para que a gente possa cancelar essa dívida do INSS, que isso nos dá um fôlego, porque a prefeitura é obrigada a arcar mensalmente com uma parcela do refis que nós somos obrigados a fazer em 2017, para que não tivesse sequestro de receita da prefeitura. O ex-prefeito Marcelo Barbieri, ele acredita numa tese de questionamento. Eu acredito que boa parte da tese dele tem razão, né? Que o município paga de forma equivocada e pagou de forma equivocada uma parte para o INSS, né? Mas isso ainda o INSS não reconhece, não faz encontro de contas e a gente continua com o parcelamento dessa dívida. Nós estamos estudando, ainda ontem nós temos uma reunião que em algum momento a gente tem que obrigar o INSS a fazer esse encontro de contas, entendeu? E reconhecer que ele pagou de forma equivocada, ele cobrou de forma equivocada uma parcela do INSS da Prefeitura de Araraquara, como de outras prefeituras. E pode demorar esse retorno? Não haverá um retorno, se tiver melhor, né? Tem algumas vertentes jurídicas que acredito que nós podemos voltar mais de 20 anos para trás. Se tiver, melhor dos mundos. Mas só o fato de a gente não pagar a parcela já está no lucro. Já estaria muito bom, né? Isso nós estamos brigando muito e eu torço muito para que tudo isso tenha um desfecho positivo. Mas fora isso, você tem, antes da gente começar a entrevista, eu estava dando alguns exemplos para você de coisas que são impostas ao município a fazer. Você pergunta, mas de onde vem o recurso? Não interessa de onde vem o recurso, você tem que fazer, porque você está na ponta, você está cuidando da população, como é que você deixa fazer? Às vezes, eu falo assim, tem gente que bate palma, né? Daquela legislação de congelamento do gasto público. É muito legal, congela o gasto público. Agora, como que eu congelo o gasto público aqui em Araraquara? Eu não abro mais creche? Eu não abro mais posto de saúde? As crianças vão deixar de nascer porque congelaram o gasto público? Os idosos vão deixar de ficar doentes porque congelaram o gasto público? As cirurgias eletivas, que não são cirurgias emergenciais, eu vou deixar de fazer? Vesícula, hérnia, varizes e tantas outras cirurgias que são consideradas eletivas? Eu não tenho como congelar o gasto público, Ivan. Então o governo federal restringe, o estadual restringe e eu tenho que buscar recurso para dar conta das demandas da população. Então é muito difícil se nós... olha, para dizer que vão usar contra mim, mas não tem problema. O Paulo Guedes está coberto de razão quando ele diz que tem que refazer o Pacto Federativo. Eu tenho plena concordância com ele. Inclusive valorizando o município, que é quem está na ponta. Se nós não tivermos uma reforma do Estado brasileiro que redefina o papel do município e repasse recursos para que o município possa cuidar da população, os municípios vão falir. Outro dia eu vi uma entrevista do presidente do Tribunal de Contas dizendo assim, de cada 4 prefeituras, 3 sofrem de endividamento. Mas claro, como que o município vai fechar com superávit? Só se for Paulínia, só se for São José dos Campos, só se for São Sebastião. Por que essas cidades? São cidades que têm base da Petrobras, portanto tem uma arrecadação altíssima, ou tem a Embraer, que tem arrecadação altíssima, né? Cidades que exportam valores absurdos. Então, ou cidades pequenas que têm montadoras, né? Também tem uma arrecadação alta. Então nós precisamos refazer o Pacto Federativo para que os municípios possam ter condições de governabilidade e de cuidar do povo. Eu nem falo aqui de manutenção da cidade, né? Qual a cidade que não sofre hoje com manutenção?
Os nossos asfaltos são todos de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. Muitas vezes quando se usava ainda o método de asfalto a frio. Né? Então, hoje, todas as cidades precisam de recurso de manutenção. Se você conversar com o prefeito, o que você quer de verba? Ele fala, recape. É unânime entre os prefeitos. Por quê? Porque todos os prefeitos sofrem com manutenção da cidade. Porque não tem dinheiro. São asfaltos que foram feitos há 20, 30 anos atrás e hoje eles estão se deteriorando. Você vê Araraquara. Choveu dezembro, janeiro, fevereiro, olha a situação das ruas de Araraquara. Mas já estava meio esburacada a cidade, né, Dinho? Não, mas estava muito... Hoje, você anda pela cidade, a chuva judiou muito. Né? Regiões que a gente tinha feito manutenção, tinha feito tapa-buracos, tal. A situação, nós temos que fazer tudo de novo. Nós tapamos, Ivan, 194 mil buracos em Araraquara, porque nós contabilizamos, porque nós temos que lançar isso orçamentariamente. Tal. Então, mesmo assim, se você olhar hoje, tem regiões que estão intransitáveis. Agora, parando a chuva, nós vamos voltar a recuperar, mas num esforço orçamentário imenso. Você não tem noção do esforço que se faz para você montar lá as equipes de manutenção da cidade. Nós íamos entrar, inclusive, nessa questão de zeladoria. Poucos são os prefeitos que têm se preocupado com a zeladoria das cidades. Buracos, principalmente, eles vão sendo passados de um prefeito para outro, e isso tem acontecido ano após ano, não é coisa nova, tá certo? Mas quando tapam um buraco ou fazem com material da pior qualidade também, logo esse material acaba se esfarelando. Hoje eu vi pessoalmente uma técnica diferente de se fechar o buraco, depois o Edinho estava explicando para a gente, com cimento, areia e pedra, tipo de um concreto, para depois vir a manta asfáltica. Segue os padrões técnicos da engenharia, uma nova técnica? Não o Ivan, para o internauta entender, o Ivan me questionou isso antes da gente vir aqui para a entrevista. Eu expliquei a ele que esse buraco é o buraco feito pelo DAI por conta de manutenção de rede. Correto. Por que não é feita a massa logo em seguida? Porque quando você mexe em rede d'água, você molha o solo. Né? Não é que você molha lá embaixo o solo, né? E tem um inimigo brutal do asfalto que se chama água. Então, o que o DAI faz? Isso é aqui, em qualquer lugar do Brasil. Você tapa o buraco com outro tipo de material e espera a terra secar. Porque se o solo não secar e você jogar a massa asfáltica, inclusive tem lugares em Araraquara que está assim, eu brigo com o DAI todos os dias, né? Você pode ver que ela dá uma encurvada, ela cede. Por quê? Porque ali foi colocado massa asfáltica antes do solo secar. Então é feito isso para que o solo seque e depois você vem e coloca a massa asfáltica. Bom, prefeito, a prefeitura acaba de ser condenada a pagar uma indenização de R$200 mil pela morte de uma empresária que caminhava pelo Botânico. A sentença alega mato alto e falta de segurança. Cá entre nós, a Guarda Municipal ela não teria que cumprir o papel que lhe foi destinado? E os outros bens públicos que estão sendo depredados ou tendo suas fiações roubadas? Como é que se explica essa falta de segurança e esse alinhamento com a Guarda Municipal, que seria a responsável para poder cuidar de tudo isso? Então, primeiro, esse assassinato ele aconteceu em 2016. Eu não era prefeito e acho que a família está correta. Qualquer família entraria com ação, né? Só que foi transitado julgado agora no meu governo, nós vamos pagar a indenização, vai entrar lá no trâmite dos precatórios, nós vamos pagar. No caso do Botânico, nós melhoramos muito, porque é o maior parque o maior parque é o Pinheirinho, né? Mas o Pinheirinho não é todo ele utilizado para o lazer, é utilizado só um pedaço. O Botânico é a maior área utilizada para o lazer em Araraquara. É um parque que eu construí quando eu fui prefeito da outra vez. Nós fizemos parcerias com a iniciativa privada, nós melhoramos a manutenção do parque, trocamos a iluminação por LED. É um parque, a guarda faz ronda lá
cotidianamente, melhorou muito a segurança do parque, tanto é que nós não tivemos nem episódio de pequenos furtos mais. Graças a Deus está muito equilibrado. A guarda, ela não tem um número de homens para dar conta de todos os próprios municipais. O que nós temos para o nosso internauta entender? Nós temos boa parte dos nossos próprios já são monitorados por câmeras. Nós temos uma central de câmera, de monitoramento de câmera na guarda municipal. Então os guardas monitoram os nossos próprios e se tem alguma movimentação estranha, os guardas se movem para lá. Em alguns locais nós temos ainda o vigia que fica no local. Nós tivemos recentemente um furto de uma obra em construção que ainda não estava sob responsabilidade da prefeitura. Tinha uma vigia que era funcionária da empresa que está construindo, o CR lá do Vale Verde. Nesse caso ainda não é uma responsabilidade do município. Mas é verdade, nós temos furtos em alguns próprios que mesmo monitorados a gente não conseguem furtar muito, porque a hora que é detectado que tem alguma coisa errada, a guarda vai para o local, mas às vezes eles pegam alguma coisa que está mais próximo e acabam levando, né? Mas nós queremos agora, só para te falar, em relação à Guarda Municipal, nós abrimos um concurso, aconteceu a primeira prova agora, acho que tem 2 semanas, acho que semana antes do Carnaval. Nós devemos chamar mais 50 guardas municipais, né, no sentido de nós melhorarmos a estrutura da guarda. Nós compramos agora viaturas novas, né, são mais de 10 viaturas entre carros e motos, melhoramos toda a situação de segurança dos guardas, fardamento, equipamentos. Então nós investimos bastante na guarda, que era uma das nossas prioridades, para que ela possa crescer, porque nós não tínhamos como chamar mais guardas municipais, porque nem viatura nós tínhamos, né? Hoje a guarda está numa situação melhor, está melhor equipada, melhor estruturada, nós temos condições de trazer para dentro da guarda novos guardas, mais homens e mulheres, para que a gente possa tornar o serviço da guarda mais eficiente. Muito bem, Edinho. Nós informamos os nossos internautas, principalmente aqueles que acabaram de ligar o seu computador agora, o seu tablet, o seu celular para acompanhar essa entrevista, que todo esse material explicativo sobre a administração do Edinho Silva, esse material vai estar disponível na rede social, em todas as ferramentas, e as pessoas poderão acompanhar na íntegra essa nossa entrevista. Edinho, mais uma pergunta para você sobre o que disse o vereador Zé Luiz nesta terça-feira. Ele disse que os melhores campos da cidade são utilizados pela Ferroviária, pela Atlética, no Pinheirinho e Arena da Fonte, mantidos com recursos destinados pela sua administração. A Ferroviária S.A. tem pago algo para o município para utilizar esses bens públicos, Edinho? Como é que se explica isso? Primeiro, Ivan, isso não é novo, né? A Arena foi uma obra que eu comecei a construir no meu segundo mandato, foi inaugurada pelo Marcelo. Desde então, tem um contrato firmado com a Ferroviária, onde a Ferroviária paga pela utilização dos próprios da prefeitura, né? Ela paga um percentual da renda líquida de cada jogo. Isso aí, acho que é 10%? Acho que 10% ou 20%, não me lembro agora, mas eu posso, 10% da renda líquida de cada jogo, ela paga, isso é depositado na Fundo Esporte. Tem uma parte aí dos outros próprios, que a gente tem uma parceria com a Ferroviária para a utilização da marca da Ferroviária nas nossas escolinhas, né? Que é uma forma da gente atrair mais crianças. Nós temos, Ivan, 6.200 crianças nas escolinhas da prefeitura. Então, uma parte desses campos são utilizados pelos adolescentes, pelas crianças, portanto, aquilo que é considerado categoria de base, escolinha, é verdade, né? Tanto do masculino como do feminino, mas a utilização desses próprios é remunerado, paga uma remuneração. Mas estão pagando? Estão pagando. Eu penso, Ivan,
que a Ferroviária é a maior marca da cidade de Araraquara. Concordo. Né? Ela é a nossa maior representação. É bom a gente lembrar a situação que a SA foi criada, né? Porque a gente esquece. A SA foi criada porque a Ferroviária estava praticamente falida, né? A Arena, a Fonte Luminosa ia a leilão, né? Nós municipalizamos para que ela não fosse a leilão, né? E a Ferroviária totalmente endividada. Foi criada a SA com empresários locais, né? Apoiada por empresários locais. A SA, né? Ela se reergueu, né? Se reestruturou, né? E hoje a Ferroviária ocupa novamente um cenário de respeito, né? As dívidas da antiga Ferroviária foram pagas pela municipalização que foi feita do estádio, né? Eu espero, Ivan, que em breve a Ferroviária possa ter seu CT próprio, não precise ficar pagando aluguel para a prefeitura. Eu espero que um dia, quem sabe um dia a Ferroviária não se recupere de tamanha forma que ela possa até ser dona. Não tem por que a prefeitura ser dona da Arena, né? Da Fonte Luminosa. Nós somos donos porque aí é leilão. Né? Se um dia a Ferroviária tiver condições de comprar da prefeitura a Arena da Fonte Luminosa e ela dar manutenção e cuidar, que ela compre. Né? Agora, é a única cidade do Brasil que os times jogam em estádio municipal. O Pacaembu é o quê? Ele é municipal. Né? Se você pegar as equipes de Limeira, Rio Claro, né? Santo André, São Bernardo, todas elas jogam em estádios municipais. Né? Então a gente também não pode criar problema onde não existe problema. Né? Agora a Ferroviária recebeu um investidor novo, espero que ela não precise mais jogar em próprios da prefeitura, né? Que ela tenha os seus próprios espaços, tal, mas enquanto isso não acontecer, a Ferroviária não está deixando de dar uma contrapartida para o município, né? Ela paga um percentual da renda, então isso não é uma relação gratuita, né? Mas é algo que é muito difícil o time do interior que não utilize campos municipais, né? Eu acho que isso não é uma coisa só de Araraquara, e repito, né? Esperamos que um dia a Ferroviária não precise de nada dos espaços da prefeitura. Espero mesmo. Você levantou uma questão interessante. A Arena da Fonte, ela pertence à Morada do Sol. A prefeitura. A prefeitura. A prefeitura. A administração é da prefeitura. É da prefeitura. É da prefeitura. Amanhã ou depois, se a prefeitura achar que é inconveniente ter um estádio de futebol e quiser então negociar, quiser vender... Eu digo mais, a Ferroviária sempre teve estádio. Nós estamos falando aqui, o São Bernardo joga em estádio municipal, o Santo André joga em estádio municipal, o Mirassol joga em estádio municipal, todos eles, tá bom. A Ferroviária hoje também joga no estádio municipal. Se amanhã a Ferroviária falar assim, nós temos dinheiro para voltar a ter o nosso estádio, olha, compre, não tem problema nenhum, a prefeitura pega esse dinheiro, vamos construir vários campos aí na periferia de Araraquara, futebol amador, acabou. Agora, não é essa a realidade, nem da Ferroviária, nem do Mirassol, nem do São Bernardo, nem do Santo André, nem do São Caetano, sei lá quantos times aí que jogam em estádios municipais. É melhor pagar os 10%. Paga os 10%. Agora, se ela quiser amanhã comprar o CT lá do Pinheirinho, os campos, que compre, faça uma proposta, não tem problema. A gente vende, pega esse dinheiro, investe... E já houve conversa nesse sentido, Dedinho? O Salmazo um dia falou, eu falei, olha, aquele pedaço ali, né, a gente teria que desmembrar ele, pedir autorização da Câmara, fazer uma avaliação oficial, mas eles têm que oficializar, né? Oficializando a gente vê, né, quanto custa e de que forma pode ser vendido aquela área. Agora, até acho bom, Ivan, porque a Ferroviária, vamos lembrar, a gente estava falando agora há pouco ali, a Ferroviária tinha a pensão do São Geraldo, foi a leilão, né? A Ferroviária tinha a sede da Duque de Caxias, né? Acabou, e ali os mais novos, né, nós somos antigos. Nem vendeu, perdeu, né? Perdeu, perto do Bradesco. Isso. A Ferroviária tinha a Fonte Luminosa, não tem mais nada.
Pô, eu acho que se a Ferroviária amanhã puder voltar a ter patrimônio, o melhor dos mundos, nós araraquarenses vamos ficar felizes com isso, não vamos ficar tristes, né? Edinho, uma outra pergunta diz o seguinte, que o parecer da conselheira Cristiana Moraes do Tribunal de Contas de São Paulo, analisando as contas e os problemas da Prefeitura de Araraquara, aponta para 600 o déficit de vagas em creches municipais. Essa semana, a secretária municipal de Educação, ela comentou que o aumento para quase 800 crianças fora da escola pela inexistência de vagas, o que comprova que desde 2017 não houve ação por parte do seu governo nessa questão. Está finalizando o seu mandato, dá tempo de reverter essa situação ou o que o senhor pretende fazer até dezembro de 2020? Olha, Ivan, todos sabem, a Araraquara inteira sabe a situação que eu... Essa posição da conselheira sim, é correta. É correta. É mais do que 600. Todos sabem a situação que eu peguei a Prefeitura de Araraquara. Eu estou fazendo um esforço imenso para que as coisas se ajustem, não está fácil. Mesmo assim, nós estamos construindo 3 creches no Vale Verde. 3, não é uma, 3. Por quê? Lá, hoje nós temos 22, não Vale Verde, aquela região toda do Vale Verde, né? Vale Verde, Verde Vale, Anunciata, Romilda. São 22 mil pessoas morando ali, sem escola, sem creche, sem posto de saúde, sem CRAS, enfim. Sem nenhum equipamento público. Nós estamos trabalhando muito pesado, vamos entregar agora 3 creches lá, só naquela região, mais uma escola. Nós estamos, e isso apareceu como demanda do orçamento participativo, nós estamos reformando e ampliando o Leonor Mendes de Barros, o Carmelita Garcês, o Rosa Broglio, o José Pisani. Só essas obras que eu falei aqui, a gente, se não zerar, a gente chega muito próximo de zerar esse déficit de vagas. Ainda tem outras obras que nós vamos começar esse ano, como o CR do Setor 1 do Seu Midei, nós vamos começar agora também. O CR do Jardim América, nós vamos entregar as obras aqui também esse ano. Entregamos já do Maria Naura no Vale do Sol. Enfim, nós estamos investindo muito na educação infantil para que a gente possa superar esse problema. Eu acredito que a gente chegue em final de 2020 com essa situação, se não totalmente resolvida, muito equacionada. O principal mote da sua campanha, e aprovada na primeira plenária da cidade do Orçamento Participativo, neste seu 3º ano de governo, a reforma do pronto-socorro do Melhado. Está se estendendo até o final do seu mandato, deve ser concluída essa obra. As informações versam que o custo ultrapassou os 8 milhões de reais estimados inicialmente para a reforma, para a adequação e a compra dos aparelhos. Confirma o valor? 8 milhões mesmo? Já passou? Não passou. Vai dar para ficar dentro dos 8? Você é um jornalista muito bem informado, mas essa informação não bate. São 4 milhões de obra civil. Exatamente, 4 equipamentos. 4 equipamentos. Mas não passou. Não, hipótese alguma. Ao contrário, a licitação deu um pouco a menos, 3 milhões e quase 4, que inclusive com o saldo nós vamos fazer mais obra civil lá no local. Bom, você poderia dizer qual seria o custeio mensal quando estiver funcionando essa sala de estabilização? Ficou como sala de estabilização ou vai ter algum anexo para pronto-socorro? Não. Ela é um pronto-socorro que ele vai ser utilizado como retaguarda para as 3 UPAs. Nós temos 3 UPAs hoje em Araraquara. O que acontece? O paciente SUS que está me assistindo, ele sabe do que eu estou falando. Você vai para a UPA, e vou dizer aqui, nós equacionamos os problemas das UPAs. A população de Araraquara sabe disso. Outro dia eu fui lá, tal. Não, tem dias, tem episódios que as UPAs ficam cheias. Nem a gente consegue entender, né? Outro dia, teve uma segunda-feira,
pós-carnaval que as UPAs estavam lotadas. Por quê? Não sei. Talvez as pessoas ficaram doentes durante o carnaval, deixaram para ser atendidas, não sabe o motivo. Mas às vezes dá uma superlotação, mas nós equacionamos os problemas das UPAs. Tanto é que você vê há quanto tempo que não tem aquela coisa de polícia na porta de UPA, boletim de ocorrência, escândalo de pessoas esperando para ser atendida, pessoas morrendo. Não tem mais isso, porque nós equacionamos. As UPAs estão funcionando bem. De que maneira, Ed? Investindo, Ivan. Investindo. Não tem outra forma de você melhorar a saúde a não ser investir. Nós fizemos mudamos o modelo de gestão, apanhei um bocado na época, mas o tempo mostra que foi acertado. Nós tínhamos uma organização social tomando conta das UPAs, né? E inclusive muito questionada pelo Ministério Público. Eu fui chamado pelo Ministério Público, na época pelo Dr. Raul de Melo Franco. Ele tinha vários questionamentos sobre esse contrato. Nós assumimos a prefeitura com o desafio de fortalecer a Gota de Leite para que ela possa crescer no seu projeto de sustentabilidade, para que ela possa, com seus próprios serviços e com o tempo caminhando com suas próprias pernas, sem a prefeitura ter que aportar recursos. Pois bem, nós demos a gestão das 3 UPAs para a Gota de Leite. Tiramos uma OS de uma cidade aí fora de Araraquara, que eu não me lembro, uma cidade pequena inclusive, e entregamos para a Gota de Leite, que é o hospital municipal, a maternidade municipal. E claro, isso fez com que a gestão tivesse mais próxima. A Gota, a direção da Gota está dentro das UPAs, está acompanhando e tal. E isso significou uma melhoria significativa, qualitativa nas UPAs. Mas resolve ou não resolve, Ivan? Por exemplo, se você precisar da UPA, você chegar lá com uma dor abdominal, como que funciona? Você vai ser atendido, você vai ficar lá dentro da UPA, mas não sabe o que o Ivan tem, precisa fazer diagnóstico nele. Tem dois caminhos. Ou retira o teu sangue, manda para um laboratório fora, você tem que ficar lá esperando voltar o teu exame de sangue, às vezes por horas, ocupando lá um lugar na UPA. Ou se for uma coisa que os médicos ficarem muito em dúvida, você vai ser internado na Santa Casa para fazer o diagnóstico. Só para isso. Como vai funcionar o pronto-socorro do Melhado? 4 milhões só em equipamento para diagnóstico. Laboratório lá dentro e mais equipamento para diagnóstico. O paciente entrou na UPA, não tem diagnóstico dele, em vez dele ir internado na Santa Casa, você põe ele na UPA. Como que funciona a Santa Casa? A hora que você for internado, você tem que ficar 3 dias, senão o SUS não paga a tua internação. Você fica lá ocupando o leito, gasto de hotelaria, porque o que é gasto de hotelaria? Comida, né, as refeições, muitas vezes tem a permanência lá dentro. Enfim, você consome um leito e mais o gasto de hotelaria. E o município que é o dinheiro SUS. O município é obrigado a ir lá e pagar essa internação tua. O pronto-socorro do Melhado, você vai para lá, chegou aqui na UPA, não tem diagnóstico? Pronto-socorro do Melhado. Lá você vai ter toda a estrutura de até tomógrafo, estrutura de imagem, para você fazer exame, seja de sangue, de imagem e tal. O Ivan está com apendicite. Opa, apendicite precisa operar. Só aí você vai para a Santa Casa. Não, é só um desarranjo aqui intestinal, vamos pôr um soro nele, 2 horinhas aqui de soro, ele pode ir embora para casa. Você vai embora para casa, você não vai simplificar. Você não vai precisar ocupar, Ivan, um leito de hospital para fazer diagnóstico. Então, nesse sentido, o pronto-socorro do Melhado vai derrubar o custeio global da saúde, entendeu? Que em vez de eu pagar a internação, para que você... é uma desidratação. Eu tenho que internar a desidratação. É uma cólica de rim, eu tenho que internar a cólica de rim. Com o pronto-socorro do Melhado, vão ter mais de 20 leitos. A cólica de rim, a desidratação, essas coisas mais simples, uma pneumonia que não se interna mais, você vai resolver no pronto-socorro do Melhado. Isso vai liberar leito da Santa Casa, que hoje não temos problema de leitos. Você pega uma das minhas maiores angústias nas UPAs hoje,
É quando precisa internar e não tem leito. Mas não pode quebrar a Santa Casa? Não. Não. Eu já fiz uma reunião, nós estamos fazendo uma reunião com a direção dessa casa para que a gente possa fazer com que essa estrutura funcione da forma mais harmônica possível. Onde é que a Santa Casa tem um faturamento bom? Quando ela faz cirurgia. Não é a desidratação que dá faturamento para a Santa Casa, não é a cólica de rim, né? É a cirurgia. Se a Santa Casa tiver leito para cirurgia, né, ao contrário, você vai otimizar a estrutura da Santa Casa. Claro, eu acho que a Santa Casa a gente precisa trabalhar todos nós juntos, as forças políticas de Araraquara, para melhorar um pouco a estrutura de UTI dela, que ela precisa de mais leitos de UTI, né, mas eu acho que o que nós estamos conversando em conjunto com a Santa Casa para que essa estrutura seja otimizada, né, para que o pronto-socorro não vai competir com a Santa Casa, ao contrário, ele vai otimizar a estrutura da Santa Casa. Muito bem. Desde o ano de 2019 e continua em 2020, o seu governo, Edinho, está vendendo diversos ativos do patrimônio público, isso não é novidade para ninguém, como o terreno que aloca a sede dos bombeiros, o antigo Palmeirinha e o hospital psiquiátrico. Terrenos no Iguatemi e terreno no Serralhau. Para além dos questionamentos acerca dos valores dessas áreas, onde o prefeito pretende investir todo esse dinheiro? Os valores aqui arrecadados não serviriam para fazer os investimentos que deseja, em vez de contrair empréstimo? Por que não optou por um leilão público com a ampla divulgação para atrair mais interessados e assim maiores propostas? É uma pergunta feita por internautas e que eu acho que cabe até uma explicação diante da sua generosidade de vir até aqui. Primeiro, Ivan, não sou eu que tento vender, né? O prefeito Marcelo Barbieri tentou vender. Então, são áreas que o município tem interesse em vender faz muito tempo. O Palmeiras já vinha da Sim, o Marcelo ele tentou vender várias vezes. Eu só estou dando. Quer dizer que a coisa não é nova. Não é nova. Eu só estou tentando dar, porque a área do antigo Palmeirinhas é um problema para o município hoje. Para os vizinhos. Não, toda a área pública. Não, mas ali porque virou uma área de utilização para droga, né, para atos que se assemelham à criminalidade, enfim. Então, os vizinhos ficam reclamando daquele local que era o Palmeirinha e o município não tem o que fazer com uma área daquele tamanho naquele lugar. Só que, como funciona a venda de uma área da prefeitura? Tem um avaliador oficial reconhecido pelo fórum, pelo judiciário. Só ele pode avaliar, porque ele tem que ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Aí ele acha a avaliação oficial. Só que a avaliação oficial, segundo os investidores, é muito acima do que o mercado hoje estabelece, porque o mercado diz que a área vale bem menos do que a avaliação oficial. Mas eu não tenho como legalmente vender uma área sem ser baseada na avaliação oficial. O hospital psiquiátrico é bem pior, Ivan. Por quê? Lá em cima tem um prédio. A hora que o avaliador oficial vai lá, ele não pega o terreno. Ele pega o valor do terreno e do prédio. Agora aquele prédio é imprestável, não serve para nada. E virou um problema também para os vizinhos ali. Então são duas áreas que o prefeito Marcelo Barbieri tentou vender, não conseguiu. Eu estou tentando vender, não estou conseguindo, porque o mercado diz que o valor é muito acima do que estabelece. E é tudo leilão público, né? A gente publica o edital, tem que publicar o edital, ele fica publicado por 30 dias, a gente divulga em todo o mercado imobiliário de Araraquara, portanto, os donos de imobiliários que estão assistindo podem confirmar isso. É amplamente divulgado. Mas na hora que precisa depositar a caução para confirmar o interesse, não depositam porque dizem que essas áreas não valem isso. Essas áreas do Iguatemi, aquela região, nós já temos todos os equipamentos públicos lá. Todos eles. Escola, creche, CRAS, tudo. Então, são áreas que o município não vai utilizar e também são áreas que
a gente gasta com manutenção todos os anos tem reclamação de vizinho, todos os anos vão lá e botam fogo na área, enfim, é um transtorno. O mesmo para a área do Jardim Aclimação, que a gente até achou interessado. Eu falei, opa, dessa vez a gente vende. Só que a hora que foram calcular quanto custava a drenagem, porque é uma área que fica em declividade, e tem o córrego do Serralhal na parte de baixo, aí não valia, o terreno já não valia a pena o investimento. Eu quero vender, acho que são áreas que não tem o menor sentido a prefeitura ser proprietária, né? Os estoques de áreas estratégicas para o município são nesses bairros que a gente não tem equipamento público. Onde você tem equipamento público, não tem o menor sentido a gente manter essas áreas, né? Mas o problema é que nem o prefeito Marcelo Barbero conseguiu vender, nem eu estou conseguindo vender. E a pista de atletismo do Lar Juvenil? Não, existe ali nós vamos reformar. Nada de venda? Não, hipótese alguma. Você falou, né, sobre empréstimo. O que acontece? A Caixa lançou um programa com juros subsidiado e condições muito favoráveis. Só que eu, enquanto prefeito de Araraquara, e os 5 mil municípios brasileiros se interessaram por essa linha de crédito. Hoje mesmo a Caixa me falou que assim, foi colocado 4 bi à disposição desse programa. Não, já tem 1,5 bi só. Então, claro, eu preciso de autorização legislativa, porque a Caixa exige, mas eu estou fazendo de tudo para Araraquara ter acesso, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir ter acesso, né, porque são vários municípios entrando nesse programa, né? Como o governo federal não está liberando dinheiro para os municípios, então quando a Caixa abre uma linha como essa, 2 anos para pagar juros subsidiados, os municípios todos estão correndo. E nós estamos lá, né? Mas eu estou brigando para que a Araraquara tenha acesso pelo menos um pedaço dessa fatia, porque a corrida ela é generalizada de vários municípios. Tem os outros, que é para modernização de iluminação pública, que essa é muito tranquila, porque a própria Caixa, o Banco do Brasil, todos os bancos públicos vieram fazer um estudo, né? O que você economiza, porque o LED, Ivan, consome bem menos energia que o vapor de sódio. O que nós vamos economizar de energia elétrica, você paga a parcela do financiamento. Então, a própria verba que você vai economizar da conta de energia vai pagar a parcela desse financiamento. Então, essa é muito favorável. É isso que passou pela Câmara. Mas não sei também, tem muitos municípios correndo atrás. Não é porque a Câmara aprova que significa que o dinheiro vai sair. Aqui para a Caixa, para você entrar com o pedido, precisa ter autorização legislativa. Agora, eu estou concorrendo e todos os municípios do Brasil estão concorrendo lá também, né? Bom, Dinho, nós estouramos o tempo e nós tínhamos ainda inúmeras perguntas. Nem vimos passar o tempo. Exato. E nós tínhamos inúmeras perguntas a serem feitas a você. Mas já fica o convite para que em uma outra oportunidade você esteja presente no sentido de esclarecer alguns pontos, porque acho que existe a necessidade de uma prestação de contas, de esclarecimentos, de informações, porque, como você disse, em relação à internet, às redes sociais, os fakes, tal, isso contribui para que a cidade seja prejudicada. E nós não temos esse objetivo, nós sempre buscamos o melhor para a nossa cidade. Então já fica o convite para que em uma outra oportunidade você possa estar presente e esclarecer determinadas situações. Mas só para finalizar, a análise da sua administração nesses 3 anos, está certo, de uma forma sucinta, e se realmente está disposto a encarar mais uma vez as urnas. Olha, Ivan, eu penso que, sendo bem realista aqui, né, e para não tomar muito tempo, eu estou governando a cidade numa situação muito difícil,
Não é fácil a situação da Prefeitura de Araraquara, mas também não reclamo, porque é uma escolha minha. Eu gosto da cidade de Araraquara, já falei isso, sou apaixonado por Araraquara, sou bairrista, defendo a minha cidade em todas as circunstâncias e gosto de ser prefeito. Gosto, eu me realizo. Eu já fui ministro, fui deputado, já fui vereador, já presidi partido. O melhor é ser prefeito. Nada me realiza mais do que ser prefeito. Gosto de ser prefeito, adoro ser prefeito. É difícil, você enfrenta problemas gravíssimos, problemas como esse que nós estamos vivendo da situação financeira dos municípios, mas não vou para casa triste, deprimido, não acordo de mau humor, não tenho dificuldade em ir para a prefeitura trabalhar, não tenho dificuldade em ir para os bairros conversar com a população. Claro que os problemas são imensos e não são pequenos, mas nós estamos trabalhando bastante, nos dedicando integralmente à Prefeitura de Araraquara. Todo mundo sabe que eu sou professor, sempre dei aula a minha vida inteira, professor universitário, não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição, sou 100% prefeito de Araraquara. E acho que nós estamos superando os problemas, tenho conseguido recursos, não posso dizer que... claro que nós já tivemos melhores condições de repasse para os prefeitos, mas eu tenho conseguido muitas emendas parlamentares, consegui o dinheiro do pronto-socorro, a fundo perdido para o pronto-socorro do Melhado, a fundo perdido, 8 milhões de reais, tenho conseguido recursos junto ao governo do Estado de São Paulo, e estamos tocando e resolvendo os problemas. Acho que, se eu fosse caracterizar o meu governo, eu penso que é um governo hoje de superação, um governo que trabalha para superar problemas da cidade, e estamos superando aos poucos, temos superado problemas e governando com muita sensibilidade social, porque esse momento nós estamos vendo da vida brasileira com quase 14 milhões de empregados. Uma parte desses 14 milhões de empregados estão aqui em Araraquara, Ivan? E as pessoas estão sofrendo muito com o desemprego. O desemprego, ele desorganiza as famílias, ele precariza as relações familiares, E a gente tem procurado olhar muito para a população que mais precisa com os programas sociais. Mas ainda penso que nós temos muito o que fazer. E claro, nunca foi da minha postura fazer nenhum discurso tangenciando posições. Eu vou disputar as eleições de 2020, vou ser candidato, se o povo de Araraquara me der a oportunidade, vou continuar governando Araraquara. E quem escolhe é o povo. E o fechamento com outros partidos, Edinho, as coligações? Então, o que eu tenho procurado fazer? O que você tem garantido? Eu tenho garantido hoje os partidos que estão comigo, mas estamos conversando com outros partidos, Eu tenho procurado... Os que estão com você, quais são? Hoje o PL, o PP, PCdoB, esses certamente vão estar comigo, mas nós estamos conversando com outros partidos também, para que a gente possa ampliar também a política de alianças, ampliando a nossa base política, ampliando talvez o número de vereadores, se eu vier a ser eleito, ter uma base mais ampla na Câmara Municipal, enfim. Mas eu tenho dito o seguinte, Ivan, quem está no governo tem que ter uma preocupação, que é governar. Quem tem que antecipar o processo eleitoral é a oposição, Você tem que governar. Agora, claro, eu tenho dito para os dirigentes do meu partido e desses partidos que estão conosco, tem que ir consolidando as alianças, porque daqui a pouco nós estamos no mês de maio, mês de junho, as convenções já acontecem e o tempo passa voando. Mas deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Também em relação à oportunidade de estar aqui com você. Primeiro, quero te dar os parabéns. É um programa muito dinâmico, eu não vi o tempo passar, foi um diálogo muito agradável. Eu estou muito feliz de estar aqui, não é discurso não, utilizando esse espaço que você construiu na imprensa de Araraquara. Sei que não é fácil construir um espaço como esse, sei o tanto que você luta, o tanto que você batalha, e acho que por isso que você tem o reconhecimento que você tem, porque você está sempre batalhando pelas coisas que você acredita e você é um empreendedor, e esse espaço é fruto do teu empreendedorismo.
não fico nem um pouco incomodado, né, com as críticas que muitas vezes o veículo que você lidera faz a mim. Não fico nem um pouco incomodado, né, com matérias que você faz. Eu vou repetir aqui a minha fala que eu iniciei. Eu acordo todo dia tentando ser a melhor pessoa do mundo, em todos os sentidos. E tenho uma vocação em mim, que é a vocação pela democracia. A gente muitas vezes reclama da democracia, mas não tem nenhum sistema melhor que a democracia. Não existe. E não quero só ser democrata da boca para fora, eu quero ter uma vida pautada pela democracia. Então, eu não vou só nos espaços que me elogiam, até porque isso seria uma imensa burrice da minha parte, né? O que me faz crescer é o contraditório, né? Então, estar aqui hoje é uma alegria, é um prazer, e toda vez que você me convidar, pode ter certeza que aqui estarei prestando contas. Você tem razão, porque hoje eu estou aqui, além de todos os temas que você levantou, mas também estou aqui prestando contas enquanto prefeito, e essa é a minha obrigação enquanto prefeito. Governar com transparência, dizendo para o povo de Araraquara o que eu estou fazendo, de que forma que eu estou fazendo, né, onde tem recurso, onde não tem, qual a situação da prefeitura. É assim que se governa, com transparência e com a máxima democracia. Então, encerro agradecendo. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade. Obrigado. Aqui, ó, tem um staff todo por trás aqui, vocês não estão vendo, mas tem um staff familiar. E agradecer também a Priscila, que aniversariante do dia. Aniversariante, a Priscila, que é a secretária de comunicação no município de Araraquara, e a Priscila hoje está fazendo aniversário. Está fazendo o convite aí para que se tenha um ágape, né? Para que a comunidade possa comparecer. Bom, mas agradeço, Priscila, pela sua gentileza em trazer o Edinho até nós. E eu passo as mãos, Edinho, a nossa revista impressa, revista Comércio, Indústria e Agronegócio, que é outro fruto do nosso trabalho. Mas o que eu queria apenas complementar, além do agradecimento, que é muito natural a você, até por uma série de circunstâncias, e talvez a principal delas é de reconhecer no ser humano uma pessoa como você, que tem os seus pensamentos direcionados principalmente à classe menos favorecida, tá? Isso não é afetividade, é o trabalho, é o fruto do trabalho. Nós sabemos das suas raízes vindas de outras localidades, de situações que você passou junto da igreja. Então tudo isso contribui de forma decisiva para que você tenha esse tipo de comportamento. Quanto às críticas, elas serão naturais, porque, como você disse, trata-se até mesmo de um estímulo para que você possa fazer amanhã o melhor que você fez hoje. Quarta-feira estaremos de volta com uma nova entrevista para que vocês possam acompanhar o trabalho que realizamos aqui na área de comunicação em Araraquara. Muito obrigado a todos.